Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala assim que eu dedico para as equipes. Tem muita importância o nosso trabalho e cada um que trabalha vai vendo a importância que existe. E cada um vai percebendo assim que todos os dias tem uma informação nova no nosso trabalho e aquele que vai ouvindo, que vai percebendo o nosso trabalho, vai tendo uma mudança dentro dele. E essa mudança é uma condição de vida da pessoa ter uma ponderação no ato seguinte que ela vai tomar. O nosso trabalho possibilita esta condição. Aquele que trabalha vai observando todos os dias que dentro dele vai tendo a transformação e ele terá a possibilidade um dia de galgar esses caminhos internos que a vida apresenta. Cada um tem que ir tirando proveito da oportunidade que vai tendo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a ressurreição do corpo terreno de Cristo. Perfeito é Deus, perfeitos são suas leis. E as leis de Deus estão entrelaçadas na vida de cada espírito humano. Cada espírito humano vai caminhando pela criação de uma maneira que todo instante ele vai tecendo aqueles fios. E com a perfeição das leis, ele vai observando assim que para ter uma fé tem que ter uma compreensão, tem que ter um conhecimento. Todas as coisas da matéria grosseira só têm utilidade na matéria grosseira se uma ou outra pessoa fala que Cristo ressuscitou com o seu corpo. Essa pessoa se encontra descuidada com ela mesma, porque ela está verbalizando um fato que ela não observou com ela mesma, que durante o período em que ela coloca o corpo na cama para o repouso, ela tem os sonhos. E o sonho para cada pessoa é verdadeiro, independente do tipo do sonho que a pessoa teve. Uma criancinha pequena, ela sorri, ela chora, ela manifesta. Uma outra pessoa manifesta de uma outra maneira. O sonho para a vida da pessoa é um fato que a pessoa está utilizando o corpo de matéria fina. Cada pessoa tem o corpo de matéria grosseira e tem o corpo de matéria fina. Jesus atuou da mesma maneira, porque ele veio da perfeição e ele veio cumprindo as leis que existem na criação. A ressurreição do corpo terreno de Cristo, quem verbaliza é pessoas que não estudam, pessoas que não têm esclarecimento, que repetem aquilo que ouvem e que não faz nenhum trabalho. Estas pessoas podem se dizer assim que se encontram dentro delas naquela condição de mortas. Na vida física de uma pessoa, quando ela tem um documento, ela organiza dentro dela para conhecer todos os itens que aquele documento está redigido e ela vai verificando se ela, para assinar aquele documento, ela enquadra-se naquele perfil, naquilo que aquele documento está pedindo. É uma condição física e esse documento tem validade para alguns anos na vida da pessoa. Isso é bem simples assim, porque uma pessoa não tem como assinar um documento para a vida toda dela. Vai assinar um documento por um período e mesmo sendo um período curto, ela verifica cada cláusula que encontra naquele documento. Para a vida interior da pessoa, para a continuação da vida eterna da pessoa, ela aceita informação e ela repete informação que não tem procedência. No caso daquela criança que é fácil de observar que quando sonha, uma hora sorri, uma hora mostra-se descontente no relacionamento dela com outras crianças, o adulto tem essas vivências e ele vai confirmando assim que o corpo de matéria grosseira dele tem as etapas que a vida vai apresentando e que ele não é aquele corpo
É bem simples assim, quando uma pessoa se encontra estudando o livro Na Luz da Verdade e que vai apresentando dentro dela um discernimento, uma separação. E a separação é com todas as coisas, porque um pai tem um tempo na vida que ele tem uma responsabilidade, e esse tempo, independente dele, aquele filho vai para uma região distante e os seus descendentes vão para uma outra região ainda. Então, aquele pai que já se encontra hoje com uma determinada idade, que podemos dizer assim, já na fase do envelhecimento, ele tem essa limitação, sabendo que o seu corpo físico apresenta uma etapa na sua vida e que a sua vida interior começa a florir. Mas se cada um observa, toda época na vida da pessoa, o corpo físico apresenta uma limitação. A criança tem a limitação no ambiente escolar dela, ela frequenta uma sala de aula, ela não tem acesso a frequentar outras salas, ela é condicionada, ela é organizada para não tumultuar o ambiente. Depois, no ambiente de trabalho mais tarde, é o mesmo procedimento. Na nossa vida interior, cada um tem que observar que existe a separação e que o corpo físico da pessoa é um tempo limitado, é matéria grosseira, e todas as coisas da matéria grosseira são bem interessantes. Fica na matéria grosseira, independente da pessoa. Cada pessoa é que tem que ter um critério com ela mesma, de observando que perfeito é o Criador e que suas leis são perfeitas, que Jesus veio para a matéria grosseira, ele teve que atuar com o seu corpo de matéria grosseira e ele teve que deixar o seu corpo de matéria grosseira. Ressurreição do corpo de matéria grosseira de Cristo. Não tem esta condição. Ressurreição do corpo terreno de Cristo. A ressurreição existe, e essa ressurreição é uma oportunidade que cada espírito humano recebe quando ele larga o corpo de matéria grosseira e ele vai para os planos de matéria fina, e ele tende a voltar na matéria grosseira. Uma nova fase, entrar num corpo outra vez, ter a possibilidade de resgatar o período anterior em que se encontrou aqui na Terra. Isso é uma ressurreição. Quando uma pessoa aceita uma doutrina que não apresenta um esclarecimento e aquela pessoa desenvolve um sistema de fé, aquela fé daquela pessoa não apresenta nenhuma coerência. No relacionamento entre um homem e uma mulher, quando esse relacionamento não apresenta uma base sólida de conhecer os ensinos e ter um alvo interior em viver uma vida de acordo com os ensinos, esse casamento não tem uma estrutura. Fica fácil de observar que é um ato que todas as pessoas conhecem. O relacionamento manteve-se por conveniência, por parte de um, por parte de outro, porque um queria uma determinada coisa e aceitou outras imposições. Quando tem uma base sólida, é superior às coisas materiais que apresentam. No relacionamento, aquele homem e aquela mulher ficam fortalecidos quando eles encontram-se naquela condição de discretos no relacionamento, especialmente com os fios de família. Fica fácil assim de observar, porque a vida é interior, e se uma pessoa está vivendo junto com a outra, ela tem que ser discreta com o propósito que ela está tendo. Dificilmente encontra-se pessoas que tenham um propósito interno de facilitar a vida do outro para naquela caminhada através da harmonia de todos os dias e formando fios que possibilitam um elo de ligação e trazendo assim uma alegria na convivência entre aquele casal. É uma clareza
As leis da criação apresentam esta mesma condição, é uma clareza. E esta condição é bem interessante porque quando uma pessoa apresenta assim no seu relacionamento com uma clareza, tendo uma base sólida e dentro da pessoa ela procura viver de acordo com os seus pensamentos, aquela pessoa irradia coisas agradáveis. Quando a pessoa faz um processo de ter uma vida simples e natural, esta condição precisa de observar a palavra simples, que não está relacionado a pessoa morar num bairro distante ou não ter um recurso financeiro. A simplicidade anda junto com a singeleza e anda junto com a beleza, e a nobreza faz parte desta condição. E esse benefício é da própria pessoa. A nobreza, o desenvolvimento interno na vida da pessoa, ela que fica beneficiada. Conhecendo uma ou outra pessoa que mantém esta condição no período da velhice, aquela pessoa sempre tem a consideração. O jeito que dirigem aquela pessoa é um jeito que apresenta a consideração. Quando a pessoa tem vontade de ter um propósito na sua vida, ela tem que observar-se primeiro. E se ela não observar-se, ela não poderá colaborar com a outra pessoa. É uma coisa bem natural, porque eu só posso dar para a outra pessoa aquilo que eu gosto. Eu tenho que fazer esse trabalho comigo. Se eu quero receber de uma outra pessoa uma nobreza, uma gentileza, eu tenho que comportar-me desta maneira, porque se eu tenho essa maneira de comportar-me, eu vejo a diferença da outra pessoa. Num relacionamento fica fácil de observar. A conduta marca a vida da pessoa e ela vai observando assim que se a outra pessoa não condiz, não relaciona desta maneira, não apresenta uma nobreza todos os dias, todos os instantes, porque a nobreza tem que fazer parte da vida da pessoa. Eu passo a ter uma opção se eu vou ter interesse em continuar ou não com esta pessoa. Muitas vezes posso ter arrumado responsabilidades e eu preciso de esperar para concluir aquelas responsabilidades, mas muitas vezes, mesmo tendo as responsabilidades, é preferível que a pessoa saia desse relacionamento imediatamente, porque vai tendo um empobrecimento. E o empobrecimento não é a pessoa que vai degradar simplesmente de relacionar com a outra que não apresenta a nobreza. Esta condição é bem simples. No ambiente de trabalho fica fácil assim de observar. Se uma ou outra pessoa não apresenta uma coerência, uma nobreza, um acabamento bom nas funções da responsabilidade dela, aquela pessoa continua tendo aquele lugar naquela empresa para manter o seu trabalho, porque tem outras coisas que compensa para a empresa, mas de uma maneira geral, quando faz uma seleção, seleciona primeiro estas pessoas para elas serem retiradas do ambiente de trabalho daquela empresa. Os ensinos, a clareza dos ensinos tem que ser mais substanciosa na vida interior da pessoa. Quando cada espírito humano chega nesta terra, o Criador nos dá a condição de sabermos o começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa não esforça em separar o certo do errado, ela dentro dela vai entrando aquele processo de entorpecer-se. Ressurreição do corpo terreno de Cristo. Um relacionamento entre duas pessoas, um homem e uma mulher, quando falta uma perspectiva interior que não está relacionado ao trabalho de sobrevivência, está relacionado a um ideal. Quando falta esta condição,
aqueles que assim atuam, dentro deles não encontrou uma harmonia. E isso é bem simples e muito sério para a vida da pessoa que foi levando um relacionamento sem observar-se que ele poderia ter construído durante o período da sua vida um elo, tendo uma estrutura, uma consideração, porque através dos anos teria que ter aumentado esta condição. Se uma pessoa coloca a fé dela sem ter uma clareza dentro dela, porque uma ou outra pessoa a orientou conforme aquela pessoa interessava em tê-la junto dela, esta pessoa que aceitou esta orientação se encontra muito descuidada e ela terá aquela condição interna de vazio dentro dela, porque à medida em que vai passando os anos, a pessoa vai tendo que ter uma substância interna como se fosse um material para ela ir lembrando daqueles quadros dos estudos que ela realizou, e ela vai observando assim que, independente dela, esses quadros apresentam. E é bem simples, porque quando uma pessoa trabalha numa empresa e durante o período em que ela trabalhou, ela teve uma consideração com aquela empresa e a empresa correspondeu com ela pela responsabilidade que ela sempre dedicou. Quando ela relata daquela empresa, dos seus colegas de trabalho, ela relata com uma segurança interior, com uma alegria de ter participado daquela equipe de trabalho. A vida daquela pessoa, os quadros que ela formou, são quadros que dão a ela uma sustentação. E ela fala com uma alegria e com uma saudade daquele tempo. Isso é para a vida física da pessoa, mas para a vida interior, para a vida espiritual, a pessoa precisa de continuar tendo esta substância interna. Se ela descuida, num período curto, os relatos que ela fazia daqueles quadros já ficaram gastos. Não tem mais material para relatar sobre aqueles quadros físicos. Na vida interior, os relatos são eternos. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade, o conhecimento dos ensinos possibilita que a pessoa sempre relata da condição presente. Os quadros que ela trouxer para uma vivência são quadros atuais, e ela vai observando assim que hoje ela relata de uma maneira, mas num período anterior o jeito que ela fazia o relato sofreu uma melhora. Hoje esses relatos apresentam uma condição de instrução. A vida é da pessoa, ela é que tem que observar que todas as coisas externas, ela tem que dedicar um tempo conforme aquilo que ela está tendo um interesse para o seu futuro. Do jeito que tem um relacionamento de um homem com uma mulher, com uma nobreza, com uma gentileza naquele relacionamento, vai aumentando os fios de ligação. E esses elos ficam assim fortes. Num período seguinte, fica uma coisa substanciosa. Se não tem esta condição, ficou um período vazio na vida daquele casal. E é bem interessante porque o conhecimento que eu tenho é que quando a pessoa dedica o tempo dela para conhecer o livro Na Luz da Verdade, ela primeiro coloca os ensinos em primeiro lugar, depois ela terá que colocar ela mesma, depois ela terá que colocar a companheira, o companheiro. Do jeito que eu saí da casa do meu pai e que fui para uma região distante, ou mesmo morar nas proximidades da casa dele, eu vejo que os meus filhos fizeram a mesma coisa. E a minha companheira, independente de qualquer coisa, ela continua comigo. A vida é simples e clara, a pessoa é que tem que esforçar para conhecer os ensinos e observando assim que a perfeição do Criador não tem uma lacuna, não tem como um corpo de matéria grosseira ser ressuscitado. Aquele caso que aconteceu com Lázaro,
com uma outra pessoa, a alma daquelas pessoas ainda encontravam-se ligadas ao corpo de matéria grosseira. Jesus pôde dar o comando e eles atenderam. Depois, numa fase seguinte, quando Jesus larga o corpo de matéria grosseira, Maria não o reconheceu, Madalena não o reconheceu de imediato e aqueles 2 discípulos caminhou com ele horas e horas. Quer dizer que se o corpo de matéria grosseira fosse o mesmo corpo de matéria fina, então ele teria sido reconhecido de imediato. Isso quer dizer que era um outro corpo. A clareza nos ensinos não apresenta falha. É a pessoa que se encontra descuidada, aceitando qualquer orientação e não fazendo aquele trabalho de verificar se aquele documento que ela tem que cumprir as normas se encontram preenchido adequadamente. Esta condição é bem simples. Para a vida física, a pessoa apresenta o critério. Para a vida interior, para a vida espiritual, a pessoa aceita qualquer coisa que apresenta a ela. A vida de uma pessoa ela é bem simples. A pessoa pode ter muitas responsabilidades, mas independente dela, essas responsabilidades vão saindo da sua vida. Ou ela vai transferindo para outras pessoas, ou ela mesma vai largando aquelas responsabilidades. Para a vida material de uma pessoa é a mesma coisa. Isso a pessoa precisa de observar assim que dentro dela foi gerado aquela condição de ir desfazendo das coisas materiais. O processo é bem simples, porque com a limitação do corpo físico, aquela pessoa não tem a condição de corresponder com as necessidades daquelas responsabilidades. Dentro tem esta condição de fazer a avaliação. Isso quer dizer que a pessoa se encontra como 2 pessoas, dentro dela fazendo a avaliação de um período anterior das responsabilidades que ela teve e depois esse período foi passando e o seu corpo físico não dá conta de corresponder com estas responsabilidades. Nós temos 2 corpos, o corpo de matéria grosseira, que nós vamos atuando na nossa vida física e com ele nós vamos arrumando as coisas para a manutenção desse corpo. Junto, nós vamos construindo o nosso corpo de matéria fina e vamos observando assim que, à medida em que vamos tendo a percepção daquilo que é útil para o nosso corpo físico, nós vamos tendo a separação daquilo que nós não queremos e esta separação é feita num processo de silêncio na vida interior da pessoa. Quando uma pessoa tem vontade de desenvolver os órgãos sensoriais do corpo de matéria fina, ela tem que estar mais envolta com os ensinos. Ela vai perceber assim que todo instante ela recebe orientação, recebe informação e ela é que vai colocando em prática aquilo que ela acabou de ouvir. A voz interior vai determinando para a pessoa aquilo que vai ser bom para ela no instante seguinte. E esta é uma condição bem simples, não é desfazendo das coisas de matéria grosseira, porque toda época estas coisas terão uma utilidade, é uma maneira diferente em administrá-las. O esforço para a vida interior, para ter a separação da vida exterior, é um processo natural que existe quando a pessoa se encontra com ela mesma, estudando o livro Na Luz da Verdade e vai fazendo a diferença que o corpo de matéria grosseira serve para a pessoa no período em que ela se encontra na matéria grosseira. Na fase seguinte, quando ela larga o corpo de matéria grosseira, para ela ter a
continuação da sua vida na matéria fina até o plano espiritual, ela não necessita mais daquele corpo. Teve a fase que assemelha às responsabilidades. Tudo que uma pessoa precisa para a sua vida interior, ela tem que ir desenvolvendo na nobreza, com a polidez, com a consideração. Esse é o processo que existe para construir os órgãos sensoriais do corpo de matéria fina. E cada um tem que observar assim que para conviver com a outra pessoa tem que estar fazendo o esforço. Quando uma pessoa apresenta um desenvolvimento e ela convive com qualquer pessoa, ela tende a descer. Isso é bem simples assim, porque um professor, para dar a informação para os alunos, ele desenvolve uma linguagem do ano escolar que aqueles alunos se encontram. Ele sabe que ele pode dar somente aquele tanto, mesmo ele sendo o professor dessa mesma matéria no ano seguinte, e muitos desses alunos apresentam a condição de ter as informações suficientes, de ter assimilado as orientações para o ano seguinte, ele espera o ano seguinte para dar as informações. O desenvolvimento interno da vida da pessoa, ela tem que ir tendo as bases, conhecer os ensinos e caminhar de acordo com os ensinos, não deixar lacuna nas informações, porque as leis da criação são claras e definidas, do jeito que aquele professor espera o amadurecimento dos alunos para dar as informações seguintes. Cada um tem que observar que é ele que tem que ter as informações espirituais dos ensinos para quando ele largar o corpo de matéria grosseira, ele fazer esse trabalho e não encontrar-se inseguro com as fases da vida que vem a apresentar. A ressurreição do corpo terreno de Cristo. Cada um tem que fazer o trabalho dentro dele de ir observando que todas as coisas na matéria grosseira têm sempre um reflexo da matéria fina, do plano espiritual. Na formação de um filho fica fácil de observar. Para aquele filho ter as informações corretas e viver de acordo com aquelas informações ministradas na escola, aquele filho tem que fazer as funções que a escola determina. Na vida de um adulto, ele tem que ter o mesmo procedimento com os ensinos. É ele que tem que fazer o trabalho de conhecer aquilo que ele recebeu ou aquilo que ele está pesquisando. E uma pesquisa precisa de levar em consideração assim: quando uma pessoa depara-se com um esqueleto, não tem uma relação daquela pessoa falar que aquele esqueleto é de um determinado ser vivo. Característica que apresenta naquele esqueleto poderá ter determinadas conclusões, mas a vida interior que ele apresentou não tem como uma pessoa fazer uma avaliação. É a própria vida que a pessoa movimentou dentro daquele esqueleto é que deu a ela a sustentação para a fase seguinte. A ressurreição do corpo de matéria grosseira de Cristo, não existe esta possibilidade. Todas as coisas na matéria grosseira apresentam somente a finalidade para a matéria grosseira. Para uma pessoa ter a continuação da sua vida, ela que tem que ficar dentro dela com as bases sólidas, e ela terá que fazer as verificações se aquilo que ela ouviu, se aquilo que ela estudou, pesquisou, tem um fundamento para a sua substância interior. A vida de uma pessoa é interna, tem que ser substanciosa, do jeito que aquele casal durante a sua existência foi transmitindo um para o outro uma confiabilidade, uma nobreza na maneira de ser, na maneira de portar-se, foi desenvolvendo um elo firme, seguro e definido. Para a vida interior da pessoa, com os ensinos, ela terá que ter o mesmo procedimento. Aqueles ensinos não poderão passar assim
na vida da pessoa, falta para ela uma substância, e a substância é somente através da perseverança, através da dedicação e através da própria pessoa, e tendo dentro dela aquela maneira que existe no começo de cada coisa. Quando uma pessoa quer fazer qualquer função, ela sabe o começo do certo e o começo do errado. Conhecer o livro na luz da verdade e estudá-lo e viver de acordo é o que possibilita à pessoa o material que ela necessita para diferenciar que o corpo de matéria grosseira só tem utilidade na matéria grosseira.